bem? Boa noite. Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje, vocês notaram, né? O pastor Neil não está, ele está levando a mensagem hoje em Jardim das Fontes, nossa congregação lá de Jardim das Fontes, que está completando 15 anos de organização, né? Então, ele está lá hoje levando a mensagem e por isso não está aqui hoje, claro, tá bom? Vamos estudar a palavra do Senhor, como eu tinha dito nesta manhã, nós vamos estudar Romanos, né? Nós vamos estudar sobre a justificação, vamos pensar um pouco nisso. E antes, apesar que o texto é em Romanos 5:1, mas eu queria começar lendo com você Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Pedimos que o Senhor esteja também abençoando o culto lá em Jardim das Fontes e aqui, Senhor, tanto os irmãos presentes aqui no templo, como aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, e que hoje, se alguém aqui ainda não foi justificado por Jesus Cristo, Pai, que possa, Senhor Deus, hoje aceitá-lo como Salvador. E se alguém, Pai, aqui, crente em Cristo Jesus, tem se desanimado, Senhor Deus, tem se questionado, Pai, tem, Pai, deixado o medo, a angústia, a dor entrar em seu coração, que através da Tua palavra hoje possa ter livramento, Senhor Deus, e possa ser abençoado, Senhor Deus. Nos dê sabedoria para falar, nos dê sabedoria para ouvir, para entender e para praticar a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqui diz através da justiça de fé, da justiça de Deus de fé em fé. Mas eu quero pensar com você um pouco hoje sobre justificação, como o tema que eu falei que nós íamos falar, que nós íamos conversar hoje. E para isso, nós vamos para o capítulo 5, versículo 1. Da carta de Paulo aos Romanos, esta carta, que é um livro de doutrina muito profunda, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pensar em algumas palavras. Sabe que nós temos palavras, né? A língua grega, a gente usa muita palavra vindo do grego, porque as palavras, elas dizem o que realmente são. E algumas em português, sim, tem algumas coisas que não tem. Nós usamos a palavra, mas ela não é exatamente igual, né? Sem crítica à nossa língua, mas é porque nós somos assim, né? Eu disse para vocês esses dias não, eu vou falar 2 exemplos, né? Que você vê que a língua não bate. Nós fomos comprar um fogão, faz muitos anos já, alguns anos, né? Comprar um fogão. Aí cheguei para a vendedora e falei assim: me diz uma coisa. Aí estava escrito autolimpante. Eu falei, legal, né? Peguei, falei, o que é autolimpante? Porque na minha cabeça, auto é uma pessoa algo que faz sozinho, automóvel, se move sozinho. Autolimpante eu imaginei. Eu fiquei olhando e falei, deve ter um botão que você aperta e sai uma escovinha e limpa. Autolimpante. Aí a moça, não, é esses desenhos aqui. Eu falei, então, tudo bem. Eu sei que a língua ela nos engana, porque não era autolimpante, ele era não sujante visível. Porque a sujeira está lá, não é autolimpante. Esses dias eu fui no mercado, compro uma máscara para o cabelo. Eu falei, não, peraí. Máscara capilar é máscara que põe na barba. Ela falou assim, não, a gente usa no cabelo, não é máscara, usa no cabelo a máscara, tem máscara capilar. Falei, não,
tem que ser touca capilar, porque máscara é aqui, não põe máscara aqui. Você vê como é a língua diferente? Eu uso umas palavras que não tem nada a ver, como é que usa esse negócio? Então, pensando na palavra aqui, justificação, o que é? Fui no dicionário. Justificar é declarar justo. Aí sim, isso está certo. Justificar é declarar justo ou tornar justo algo que não é justo. Faltamos na empresa e levamos o atestado médico. Desconta o nosso dia? Não desconta. Apesar que nós faltamos. Só que o atestado médico, a gente diz, a falta está justificada, não é isso? É uma falta que merecia a punição de eu não receber. E se for você empregado de CLT, não ia receber, não ia ter fim de semana, o DSR, bom, enfim, ia ter uma série de descontos no seu salário. Mas, como você trouxe o atestado médico, a sua falta é justificada, e isso é justificação mesmo. Mas para nós entendermos esse trecho aqui da Bíblia, que diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, o que nós temos que entender da palavra aqui? Não é o fogão autolimpante. O que é, por que eu preciso ser justificado? Porque a Bíblia poderia escrever assim: se você for uma pessoa justa, tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não usaria a palavra justificado, porque você entende que, olha, eu não vou nem olhar para vocês, que os professores de português ficam tudo com raiva das coisas. Raiva não sei se estão com raiva. Eu jogo os professores de português no problema, no meio da roda, aí dizendo, justificado, eu sou o passivo da história, né? Então, eu sou justificado, eu não estou justificando. O justificado é alguém que recebe a justiça. É isso que é justificado, alguém que está recebendo a justiça, mesmo sem praticar. Então, por que eu tenho que receber a justiça? Porque eu sou injusto. Se eu fosse justo, eu não precisaria receber justiça. É só isso. Então, onde que diz, e é aí que nós temos que pensar nessa carta aos Romanos, nós vamos conversar um pouco sobre a carta de Paulo aos Romanos, que ele fala muito, sobre justificação, sobre graça, sobre justiça. Se você pegar os títulos aqui, vai estar falando, sempre, olha, capítulo 1 fala sobre justificação, condenação, pecado. Capítulo 2, imparcialidade de Deus no julgamento. 3, a justiça de Deus. Depois, a justificação pela fé. 4, justificação pela fé. 5, frutos da justificação pela fé. Então, o apóstolo Paulo está aqui, inspirado por Deus, e falando sobre justiça, sobre justificação e sobre condenação. E o que tem a ver isso comigo, com você que está em casa? Nós estamos num culto, não estamos assaltando, não estamos planejando um roubo, não. Estamos numa igreja, por que temos que ter justificados? Se comparando aos outros que estão agora fazendo tantas coisas erradas, nós estamos até certos. Por que eu preciso de justificação? Como nós ouvimos, nunca matei, nunca roubei. Estou casado há 40 anos. E aí? Por que eu preciso? Porque eu tenho que ir na Bíblia. E eu tenho que entender o que é uma pessoa justa, uma pessoa perfeita. Eu escutei uma história uma vez, interessante essa história, né? Eu acho que é verdade, mas foi legal a história dele. Perdão, pastor, estava no avião, lendo uma Bíblia, e estava em grego. Aí a pessoa do lado, se você já tomou avião, você já sabe como é aqueles bancos que você senta assim, metade do seu corpo está no outro banco, metade está lá naquele banco, porque você é tão espremido assim, tem gente dos dois lados, aqueles bancos bem espremidinhos, que com a pandemia diz que não pode ter aglomeração, não pode, porque os três formam um só corpo, ali é o banco da Trindade, a gente é tão espremido que nós somos um só corpo ali, então a pessoa fica lendo, aí a pessoa olhou aquele negócio, tudo escrito, e perguntou para o pastor que estava lendo,
O que é isso? Isso daqui é uma Bíblia. Assim, e aí diz como é que vai para o céu, ele diz. Ele fala assim, e me fala, como é que vai para o céu? Ele é fácil. É só você ser justo, nenhum pecado na sua vida, ser uma pessoa perfeita. E continuou lendo a Bíblia, abaixou. Aí o homem falou assim, ser justo, perfeito, mas aí é difícil, porque daí eu não sou. O pastor olhou para ele e falou, é bom você pedir que não caia esse avião então. Porque se cair, você está perdido. É isso mesmo. Se você quer ser uma pessoa que não é justa, não é perfeita, é bom torcer para não cair esse negócio aqui. É bom torcer para você chegar em casa vivo. É bom torcer para que a Covid ou qualquer outra doença não te pegue. Porque senão você está com um grande problema na sua mão. Sabe por quê? Porque quando você analisa direito a sua vida, não é justificado. Você não está aqui no justo. Sabe onde você está? Em Romanos 3. Romanos 3,10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou 3,23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Opa! E aí eu começo a pensar que eu preciso de saber mais um pouco sobre justificação. Eu preciso saber. Olha, existe um mundo, século 21, onde cada um faz a justiça que quer. Que quer. Nós estamos num país e não há nada de errado com o país, é o mundo que é assim. Um juiz diz uma coisa, o tribunal diz outra coisa, vai para um outro tribunal que diz que os dois primeiros estavam errados. Porque você fala, o poder judiciário é ruim, ou o poder executivo é ruim, o legislativo é ruim. Não, eles refletem a sociedade. Nós somos assim. Os poderes públicos, eles refletem a sociedade. Eles refletem isso. Então, nós somos daquele jeito. Infelizmente, nós somos assim. Não temos o padrão de justiça que precisaria fazer isso. Sabe, você pode dizer, não, pastor, eu queria morar num outro país. Irmãos, outro país é injusto, não vai nessa, não. Vai não. Não vai não. Quando você pensa que lá é o paraíso, você vê o pessoal matando lá injustamente. Não é justo, não é. Se você quer morar realmente num país justo, você tem que fazer uma coisa que Jesus disse para o fariseu. O fariseu era uma das religiões judaicas, e naquela época a Judeia estava debaixo do Império Romano, e o Senhor Jesus falou qual é o país certo para nascer. Não era na Judeia, não era em Roma, não era no Brasil que nem existia. Sabe qual era? Vamos lá, deixa Romanos marcado 5 que eu vou voltar. Eu vou deixar marcado aqui, 5. Mas vamos lá para João 3, não é 16, não. Calma que você vai chegar lá. Mas antes, João capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos, um fariseu. E no verso 3, Jesus disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E daí você começa a ficar preocupado, porque eu tenho que nascer de novo. E o que é isso? Nicodemos perguntou, ele imaginou o nascimento físico. Como é que pode entrar um homem no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele disse, não. Você vai nascer pelo Espírito, e é o que nós vamos ver hoje. Sabe, nascer de novo é viver pela fé em Cristo Jesus. É aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida. Nascer de novo é você abrir mão da nacionalidade deste mundo e ir para outra nacionalidade, que é a nacionalidade cristã, onde você vai ter outros costumes, outro modo de vida. Você que já viajou em outro país, ou para outro país, melhor, né? Tem alguns irmãos aqui que já viveram em outros países. Você sabe que a gente sempre fala, a comida é diferente. Irmãos, não é esse o pior. Eu nunca vivi em outro país, mas você conversa com as pessoas que já viveram.
O problema é que as pessoas de outro país pensam diferente da gente. Esse é o problema. Eles têm outra visão de vida. Há muitos anos atrás, quando eu ainda não era pastor, eu dava aula para os jovens, a gente estudou uma apostila, que eu me lembro até hoje como é que era. Um homem estava num país, eu não lembro qual era o país, e era um missionário, e ele falou para um homem assim, se ele podia plantar abacaxis para ele. Talvez você que teve aula comigo vai lembrar que foi uma aula bem marcante para nós. E esse missionário falou, planta abacaxi. Ele plantou abacaxi. Quando o abacaxi estava maduro, o missionário acordou, falou, amanhã eu vou colher o abacaxi. Alguém tinha comido os abacaxis. Ele ficou com muita raiva. Aí ele chamou o nativo lá, que tinha plantado abacaxi. Falou, rapaz, alguém pegou todos os abacaxis. Ele disse, não, fui eu. Falei, não, como você pegou o abacaxi? Ué, eu paguei para você plantar. Ele falou assim, então, pagou para plantar, eu plantei. Mas então era meu. Não, aqui não é assim. Aqui quem planta é que come. Você pagou porque você quis. Como? Eu falei assim, aqui funciona assim. Você quer comer abacaxi? Planta você. Se você pagar para mim, eu vou cobrar de novo, vou plantar, mas eu que vou comer. Porque aqui a gente pensa assim. Então, o grande problema, você aí que viveu em outro país aí sabe, é que as pessoas pensam diferente da gente. Não precisa nem de ser em outro país, viu? Pode ser em outro lugar do mesmo país. Década lá de 90, estava lá em Conceição do Boninal, com o pastor Carmesino. Pastor Carmesino, vamos para o culto, vamos. Que hora que começa o culto? 7 horas da noite. Falei, vamos, 7 horas da noite. Estou eu lá, paulista, não estava de terno, preparado, 15 para 7, estou lá, ninguém. 5 para 7, ninguém. 7, 10, ninguém. O tempo foi passando e eu fui ficando. Aí chega o Carmesino. Falei, pastor, mas não era 7 horas? É 7. Mas, pastor, já são 7h15. Não. 7 horas aqui é para a gente, é quando a luz apaga e os postes acendem a luz, é 7 horas. Falei, não, pastor. Aí eu percebi que eles não usam relógio. Eu não uso relógio, pessoal, não usa. 7 horas da noite é qualquer hora da noite. É quando, porque apaga lá e tinha uma luz assim na praça, um povoado lá, e acendia a luz, isso é 7 horas da noite para nós. Falei, que coisa, é diferente, está vendo como é diferente? É diferente comer, é diferente o jeito de pensar, e o que Jesus está dizendo é que nós vamos nascer de novo para mudar o nosso pensamento, para mudar o nosso jeito de vida. Por isso que no texto que a gente leu, volta lá para Romanos, vamos ler o primeiro lá, Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você nota que aqui não está dizendo que será salvo pela fé, embora lá em Romanos vai dizer, né? Aliás, em Efésios vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé nos salva, mas depois que você é salvo, a fé tem que ser a sua visão de vida. É aí que complica a nossa situação. Aceitei Jesus e agora? Não, agora eu sou crente. Não. Agora eu vou viver como crente. E aí muda. Então a minha pergunta primeiro para você é, você já tem Jesus? Já nasceu de novo? Que bom. Então, faz muito tempo? Se você não aceitou Jesus ainda, saiba que se não nascer de novo, porque aceitar Jesus, olha, nascer de novo, é o Espírito Santo toca no seu coração e você sente que não há saída para a sua vida e que a sua felicidade será somente com Jesus Cristo. Ele vai te dar salvação e te livrar da morte eterna. E quando você acredita nisso, que Jesus morreu para nos justificar, você está salvo, pronto. O grande problema é que você vê os cristãos dando muito testemunho, mau testemunho, muito, se dizem que são cristãos, mas eles não refletem isso no trânsito, tem que dirigir como cristão, não reflete isso no emprego, tem que trabalhar como um cristão, não reflete isso na vida, não vive como um cristão. Isso é muito grave.
Estou lendo um livro sobre a violência doméstica no Brasil. E sabe de uma coisa? Muitos lares evangélicos têm violência doméstica. Foi feito um levantamento que 40% das mulheres que sofrem por violência doméstica são cristãos. Eu não sei se o marido é cristão, isso é verdade, eu não sei. Eu sei que elas se declararam cristãs. Mas alguns relatos do livro diz até de esposa de cristãos. Não, então eu falo, não, ele não entendeu. Talvez ele se chame cristão, porque um dia fez uma declaração, e eu vou usar, dizer da boca para fora, mas não vive. Irmãos, não vive. Essa é a diferença. E se você não vive, eu vou usar, hein? Você não é cristão, porque cristão é viver pela fé. Não é aceitar Jesus Cristo, pegar um certificado de batismo e pôr lá na parede. Às vezes tem pessoa que fala, eu tenho meu certificado de batismo até hoje. Eu falo, que bom, né? Pelo menos tem alguma coisa que prova que você é cristão, porque do resto nada diz. Não, irmãos, é viver pela fé. Você foi justificado por Cristo, então você tem que viver pela fé. Você tem que ser um marido que vive pela fé. Você tem que ser um pai que vive pela fé. E viver pela fé não é assim, eu não vou trabalhar hoje porque Deus vai mandar a comida para mim. Não, não é isso que é viver pela fé, não. Isso é preguiça. Isso é folgado, não é isso. Vai ler a Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que não trabalha não come. É isso que diz a Bíblia. Não, não é isso. Viver pela fé, irmãos. Fé é, eu acredito tanto em Cristo. Eu acredito tanto em Deus, que tudo o que Ele falar para eu fazer, eu vou fazer. Isso é viver pela fé. Não é ficar acreditando em umas coisas absurdas. Não, é viver pela fé, é viver a Bíblia. Jesus deixou bem claro, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, vou partir do pressuposto aqui, que você é uma pessoa que aceitou a Cristo e vive pela fé. Por quê? Porque, voltando para Romanos, estamos falando de justificação, de pecado, de condenação, e Romanos capítulo 6, verso 21, e que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, a nossa vida antes de Cristo, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, por fim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe qual é o problema? É que nós só lemos a parte que interessa. A gente sabe o que a gente lê? A gente lê aqui, ó. Que legal, mas agora libertados do pecado, temos a vida eterna. Peraí, faltou ingrediente na receita aqui. O sanduíche não está completo. Lê de novo, verso 22. Libertados do pecado, somos agora servos de Deus, porque nascemos de novo, temos nova natureza. Agora temos o nosso fruto para a santificação. Isso quer dizer que se antes eu produzia espinho, e agora eu produzo maçã, o meu dono vai ter que chegar, que é Jesus Cristo, e achar maçã, não espinho. É isso que ele tem que achar em mim, porque ele mudou a minha natureza. E no final eu vou ter a vida eterna. Não vai pular para o final antes de viver. Não, eu sou crente porque um dia eu vou para o céu. Não, irmão, eu sou crente porque agora Jesus Cristo vive em mim. Lembra que Paulo falou? Tem que ler a Bíblia completa, irmão. É por isso que nós estamos insistindo. Você que é membro da Igreja Batista em Vila São José, antigo ou novo, leia a sua Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Nós temos programa de leitura anual, bienal. Pastor, eu já li 10 vezes. Então, tá bom. Pode, ótimo. Pode ler a Bíblia um monte de vezes. Agora, pelo menos uma vez você tem que viver a Bíblia, hein? Porque ler a Bíblia sem viver também não resolve nada. Irmãos, a vida é agora. Nós temos de viver agora a vida cristã. Vocês sabem, é uma confissão que eu já fiz você que é mais velho, desde a minha consagração, quando me consagraram. Eu falei, pessoal, eu não sou muito bom de Apocalipse, hein? Por isso vocês podem ver que é o Neil que faz.
Eu estudo, irmãos, eu comprei naquele negócio todo, mas eu tenho que confessar, eu não me preocupo muito, irmãos, eu não me preocupo, irmão. Por quê? Sabe, olha, pastor, lá no céu vai ter rua de ouro? Não sei, irmão, sei lá se vai ser rua de ouro. Eu acho que é uma linguagem figurada, pode ser que não seja exatamente de ouro. Por quê? Sei lá, os incas aqui no México, eles não davam valor para ouro, eu não sei. Talvez daí para o nordestino aí, né, lá no céu vai ter jaca, talvez seja assim, ué. Porque para ele tem esse sonho. Eu não sei se vai ter futebol, se vai ter pescaria, não sei o que vai ser. A única coisa que eu sei é que no céu terá tanta alegria de estar na presença de Deus, que todas estas coisas que nós temos hoje não vão ter valor. É só isso. Sabe, você vai chegando na minha idade assim, você vai ver que quando você é mais novo, você tem, algumas coisas são valiosas para você. Depois que o tempo vai passando, aquela coisa já não tem mais valor. Outras coisas tomam um valor. E daí você já não se importa com aquilo que era tão valioso. Sabe, não precisa de chegar na minha idade, pensa bem, eu não sei, depende só se você gosta muito de doce. Mas quando a gente era criança, nossa, o mundo por uma bala, por um sorvete, aí depois vai passando o tempo, a gente já... É gostoso, mas não precisa de ter bala toda hora. Não precisa de ter doce toda hora. A gente já cansa, não quer mais doce toda hora, quer outra coisa. Muda. Então, no céu, eu creio que nós vamos ter, assim, um gosto tão apurado pela presença do Senhor Deus, que a gente não vai preocupar se está brilhando ouro, se vai ter futebol, se vai ter pescaria, se vai ter jaca. Vamos ter Deus, é assim, basta. Eu acho que vai ser a satisfação plena do Senhor. Isso é uma pessoa justificada. Só que eu não quero esperar este prazer lá. Viver pela fé, isso é tão importante para mim que desde agora eu já vivo para o Senhor. Porque quando eu aceitei Jesus, eu deixei de ser escravo do pecado e agora eu sou servo de Cristo. E na verdade a palavra servo aqui é escravo de Cristo mesmo. É como se ele tivesse feito uma marca em mim. Por isso que Paulo diz, eu tenho as marcas de Cristo, eu fiz uma marca em mim, agora eu pertenço a Ele. É isso. Sabe, irmãos? Pensa, nós somos sacerdotes, a gente é muito bonito. Vós sois a nação santa, sacerdócio real, que lindo. É mesmo? Então eu vou perguntar para você, que é membro de Vila São José, não estou falando com você que está visitando não, hein? Você é sacerdote mesmo de Cristo? Aquele texto de Pedro lá serve para a gente? Agora eu sou um sacerdócio real, a nação. Você é sacerdote? Então me diga uma coisa. Para a lei, hein? Eu e o pastor Neil somos sacerdotes, porque a lei brasileira considera que o líder de uma religião, ou quem dirige uma religião, é um sacerdote. Então, o padre católico é um sacerdote, para efeitos de lei. O pastor, ele é um sacerdote, para efeito de lei. Mas para a Bíblia, nós somos sacerdotes, todos nós. A Bíblia. Você é sacerdote? Bem, então você tem que estar todo dia no templo, hein? Porque sacerdote não falta. Então cadê você? Você não está aqui? Ué, que sacerdote é esse? Não. Viver pela fé é mais do que nós estamos fazendo, hein? Pensa bem se você e eu temos vivido pela fé. Viver pela fé. Agora, claro, que aqui, depois do verso 22, que diz que eu fui liberto do pecado, que agora eu sou servo de Deus, que agora eu tenho o fruto para a santificação, e que no final eu vou ter a vida eterna, aí sim vem Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aí sim. Aí está certo. Agora pensa bem. Existe um céu, que é um lugar onde os crentes em Cristo, não os frequentadores de igreja necessariamente, os crentes em Cristo, aqueles que agora são servos de Deus, vão viver. Não. Sabe, hoje eu vim de terno, né? Então, um tempo atrás eu estava vestido de crente. Agora não é mais assim. E também não vale, eu vim porque eu sou livre para vestir a roupa que eu quero dentro do padrão, né? Você aí que está em casa aí assistindo, vou
Brincar, tudo bem, você está em casa, hein? Você que está assistindo já de pijama, já está de pijama, de pantufa. Sabe, não é igual, viu, pessoal? Não é igual, não. Não é igual. Pode assistir em casa de culto de pantufa, não dá certo. Não é a mesma coisa, não parece que a gente está assistindo um culto, não. É um negócio difícil, né? Eu não sei se tem, mas de repente chega e fala assim, mulher, faz uma pipoca ainda, não, culto, né? Para com isso, né? Mas tudo bem. É só que não é a mesma coisa. Falei, não, hoje eu vou para a igreja de igreja. Ou vestido de igreja, brinquei, né? Quero me sentir, é assim que você tem que fazer, eu quero me sentir. Se eu tivesse na presença do Senhor física, e nós estamos na presença do Senhor, aí nós estamos vivendo pela fé. Mas quando tem céu, tem também o inferno. E a Bíblia diz que o inferno é um lugar que tem pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, eu vou lá só um pouquinho para você pensar comigo. Mateus capítulo 13. Jesus conta a parábola do reino dos céus, né, do reino de Deus. E depois os discípulos não... Sabe aquela palavra do joio, né? Que ele fala, pois vem o inimigo, semeou o joio. Bom, você vai ler depois no 13, mas eu não vou ler isso não. Eu quero só ler o verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho que é isso que aquele homem lá no avião pensou. Peraí, justo? Eu não sou justo, então que o avião não caia. Justo? Eu não sou justo, então que eu não morra agora, antes de me tornar justo. Mas como, se lá em Romanos, o pastor acabou de ler, se não há um justo, nenhum sequer, por isso é que temos que ser o recebedor. Sabe, o justificado, o que recebeu a expressão, aliás, recebeu a justiça, a declaração de justiça de Deus. Faltei no serviço e trouxe o atestado médico, falta justificada. Tenho pecado, mas trouxe aqui a declaração de que Jesus Cristo pagou os meus pecados. Estou justificado. Mas eu não sabia que era assim. Eu pensei que sendo uma pessoa boa, não roubando, não matando, já estava bom. Olha, é comum nas legislações, inclusive no Brasil, você não pode se eximir, você não pode falar, eu não fiz isso porque eu não sabia, porque a lei diz que ninguém pode deixar de fazer alguma coisa alegando ignorância da lei. Você já leu o Diário Oficial? Sabe que tem um negócio chamado Diário Oficial, né? Falou, pastor, ninguém lê. Para que tem aquilo? Porque aquilo significa que o governo publicou. A lei tem que ser publicada. Se você não leu, o problema é seu. Olha a história. Dirigindo, não fui eu, hein? Não fui eu, mas é uma coisa que pode acontecer. Dirigindo, o policial parou. Documento. Olhou os pneus e o motorista tranquilo. Carro novo. Certinho. Não tem extintor, porque agora não tem extintor, né? Não é obrigatório, mas se tiver não pode estar vencido, hein? Se o seu extintor está lá, largado lá, aquele extintor que você não tirou, tira, porque se o extintor estiver vencido, você vai ser multado. É melhor não tirar, porque a lei diz que você não precisa de ter, mas se tiver, tem que estar com o extintor. Então, não tem extintor. Pode olhar, agora estou feliz. Aí o policial chega, tá bom. Joga água no limpador de para-brisa. Aí apertou, acabou a água. O policial, tá bom. Espera um pouquinho. Está esperando, daqui a pouquinho. Chega o guincho. Cara, estou guinchando o teu carro. Não, você está doido. Não, peraí. Opa. Não é justo, ó. É a água do limpador. A falta de água no reservatório é infração gravíssima, sujeito à retenção do veículo.
Mas eu não sabia. Eu falei, então, vai lá no pátio do Detran e explica lá. Não ignore. Sabe qual é o padrão de Deus? Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Aí tu fala, pastor, mas eu não aguento, ninguém vai ser perfeito. Por isso é que temos que ser justificados. Não pense que Deus vai fazer vista grossa, Ele é perfeito. Irmãos, Ele é perfeito, perfeito. Imagina aqui, ó, estou tomando água aqui, ó, e já aconteceu comigo numa igreja, hein? Eu estou tomando aqui, mas a gente tem esse copo aqui, ó, dá uma olhada. Até que foi bom que eu aproveitei, né, na hora, estou lá com aquela aguinha, sabe aquela aguinha que o pessoal põe no copinho? A gente tinha aqui no passado. Aí eu estou assim, né, a hora que eu vou tomar, eu olho, tem uma mosquinha azul. Sabe aquela bonitinha, assim, que a gente chama de varejeira? Falei, rapaz. Aí eu falei assim, não, beber não dá, né? Até pensei em tirar a mosquinha, falei, vai lá, né? O negócio está meio, sabe, a gente, agora tem medo de Covid, mas a gente tem medo de muito mais coisa. Aí aproveitei e preguei, né? Falei daquilo do pecado, mas que foi chato, foi. Ainda bem que a gente agora, ó, copinho lacrado aqui, fica olhado, ver se não tem nada aqui dentro. Mas já pensou, se alguém te dá um copo d'água e tem uma mosquinha dentro? Aí, ó, tem um jarro de água, assim, ó, aquele transparente. Aí só tem uma mosquinha desse tamaninho lá dentro. Bonitinha até, aquelas azulzinhas brilhantes. Aí você vai fazer o quê? Você não vai beber. Isso é o pecado na nossa vida. É uma mosquinha pequena, no meio de um jarro de justiça. Fiz tudo certo, tudo certo. Bom frequentador de igreja, bom marido, bom pai, bom motorista, bom monte de coisa, mas tem uma mosca chamada pecado, acabou. Por isso é que nós não conseguimos atingir o padrão de perfeição. Então nós começamos a pensar, aqui voltando em Romanos, capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé. Você vai ser esse passivo, essa pessoa que recebe a justiça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Mas, como eu disse, fé em Jesus Cristo, mas que tipo de fé? Olha, tem um monte de fé, porque fé, a palavra fé vem de acreditar. Sabe, isso é fé, de fidúcia. Sabe quando você é um fiador de alguém? Fiador é que estão acreditando em você. Que se o inquilino não pagar, você paga. Então, se você não acredita que ele vai pagar, não seja fiador. Porque você está dizendo que acredita tanto que ele vai pagar, que se ele não pagar, você paga. É isso que você tem que pensar. Isso é fé. Só que, o que a gente faz? A gente tem um monte de fé para desvirtuar. Olha, eu tenho fé que quando eu morrer, tudo vai acabar. É um tipo de fé. Eu tenho fé de que não existe inferno, só existe céu. É um tipo de fé. Eu tenho fé que eu vou me reencarnar e vou ter uma segunda chance. É um tipo de fé. Eu tenho fé de que vai ter um purgatório, né? Sabe o que é um purgatório? É um lugar onde eu vou me purgar, me limpar, antes de ir para o céu. Eu tenho fé que um dia Deus vai perdoar tudo. Um monte de fé. Só que, o que é que a Bíblia diz que é a fé em Jesus Cristo? Esta fé em Jesus Cristo, nós temos que pedir a Deus que Ele me mostre a fé que Ele quer, não a fé que eu quero. Eu acredito no que eu quero, mas o Senhor Deus, Ele quer que eu acredite no que Ele falou. Isso é fé. Olha, o salmista, eu vou lá para o Salmo 118, só para você ver a frase, como é bonita a frase, né? Salmo 118, talvez seja a nossa oração. Salmo 118, no verso 19, diz assim: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Não é esta porta de justiça, não é a minha justiça. Eu posso chegar para o policial e falar assim, não, mas olha, só faltou água no para-brisa, não, peraí. Segundo o meu ponto de vista, isso não é nada.
policial, segundo o ponto de vista da lei, o seu carro será guinchado. Ou pelo menos vai ficar apreendido. Porque o que importa é a justiça da lei. O que importa é a justiça de Deus, não a sua justiça. O que importa é a fé de Deus e não a fé que eu acredito. Porque o que a Bíblia diz de mim é que eu sou um pecador que mereço a condenação. Se você for lá em 1 Pedro, vamos comigo lá no final da Bíblia, primeira carta de Pedro. Se você não achar, eu vou ler, tá bom? Capítulo 3, verso 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, o justo Jesus pelos injustos, por mim, por você, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Essa é a resposta é a fé. E como eu já disse, não é a fé, levantei a mão, aceitei Jesus, não, é viver a fé, viver. Teve um escritor bíblico, Tiago, que ele deixou bem claro o que significa fé. Vamos lá, Tiago, você está lá em Pedro, lá está pertinho, né? Vai aí, volta um pouquinho para trás aí. Se você voltar a 1 Pedro antes, é Tiago. Tiago capítulo 2. Tem fé? Ele começa a explicar. Eu tenho fé, acredito em Deus. Capítulo 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, hein? Também os demônios o creem e até estremecem. Mas, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes que então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você tem que mostrar, você tem que provar a sua fé. E aí é que eu falei, não é isso, não está contradizendo de jeito nenhum. Não está contradizendo. Nós continuamos sendo salvos pela fé. Só que viver pela fé, eu repito, já repeti várias vezes, vou continuar repetindo. Viver pela fé é ter uma vida de acordo com a Bíblia, de acordo com o que você crê. É viver pelo que você crê. É isso. Não traia a sua consciência. E quando você estiver agindo contrário ao que a Bíblia diz, você está pecando, porque pecado é errar o alvo. E daí você tem que pedir perdão e falar: Senhor, me abre as portas da justiça, porque eu quero entrar por ela. Para um minuto aqui, vamos pensar, nossa vida tem sido vida de cristão? Tem sido. O que o seu cônjuge, o que a sua esposa, seu marido diz? O que o seu filho, seu pai diz? O que o seu vizinho diz? O que o motorista do lado diz? Fala, é isso que você tem que pensar. Você não vai dizer que é crente, você vai dizer: estou vivendo pela fé. É isso. É mais sério, irmãos, é mais profundo. Vamos parar de ter esse evangelho, o evangelho superficial, irmãos. Sabe? O evangelho superficial, ele produz crentes superficiais. E não sobrevivem. Nós temos a profundidade da doutrina da fé, nos faz ter uma vida profunda. Viver pela fé é algo profundo. Qual é a fé? Jesus falou assim que a fé, nós vamos ser discípulos de Cristo andando pela fé, claro. Lembra do que ele disse? Para ser discípulo precisa do quê? Lembra? Renunciar a si mesmo, não é? Tomar a cruz e seguir. Não dá para ser crente, eu sou crente do meu jeito. Não existe crente do meu jeito. Só existe crente do jeito bíblico. Do seu jeito não é crente. Porque do seu jeito, do meu jeito,
é o jeito pecador, é um jeito depravado. O jeito certo é o jeito de Cristo, como Pedro falou, o justo pelos injustos, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ah, pastor, eu não consigo, mas então tenta, isso é viver pela fé. Então vai se arrependendo e vai mudando. Se esse caminho não deu certo, eu tento outro. É desse jeito. E você aqui, que mora em São Paulo, nós temos a cultura do concreto aqui, a gente está acostumado com tudo pronto. Abre a caixinha, lá abre o pacote e está pronto. Nessa pandemia eu tentei plantar algumas coisas lá em casa, algumas deram certo. Mas morre, você gosta de planta, morre muita planta, mano. Fala, puxa, você vai plantando, não é? Eu estou vendo as irmãs aí. Eu pensei que era fácil aquele negócio. Aí eu pergunto, por que morreu? Eu fiz tudo, mas morreu. Sabe que eu me conformei, né? Eu fiquei assim, ó, morreu porque está vivo. Porque não é possível, morre as plantas, eu trato tudo igual. Olha, sério, eu tenho lá, olha, eu estou fazendo um pomar lá em casa, hein? Tem limão, tem romã, tem amora. Só que de vez em quando não morre. Eu falo, puxa vida. Eu estou achando que planta pega Covid, porque morre. Que coisa! Morre. Agora eu falo, o problema de nós em São Paulo, olha, pode olhar, aqui mesmo, ó. Tirando os seres humanos, hein? Eu acho que essa planta e aquela planta são naturais, não são? Só, o resto é tudo pronto. Cadeira está pronta, parede é concreto, aquelas plantinhas lá em cima, mentira, tudo de plástico. Tudo de plástico. Não é planta de verdade, não. Aquilo é enfeite. Só essas duas. Dá uma olhada. Nossa vida é assim. Só que daí a gente pensa que a nossa vida vai ser desse jeito. A vida cristã é uma vida de cultivo. De vez em quando falha, tenta de novo. Não é tudo pronto. Quebrou a cadeira, troca. Planta não dá para fazer isso, vocês que plantam aí. Não dá. Alguém chega e fala, não, e tem um monte de receita, mas só que algumas não dão certo. Fazer o quê? Não dão certo. E é assim que tem que ser a nossa vida. Trabalhosa. Isso é justificado pela fé. Está tendo a vida pela fé? Então tá bom. Tendo, pois, voltando lá em Romanos 5, uma vez que você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, aí sim vem essa parte gostosa, essa parte final, temos paz com Deus. E o que é paz? O pastor Neil já falou e é verdade, né? Paz não é ausência de guerra, embora no dicionário, paz diz assim, estado de um país que não está em guerra, tranquilidade pública, repouso, silêncio, tranquilidade da alma, mas paz, irmãos, é algo mais profundo. Como eu já disse para os irmãos, estudando Hebreus e até hoje de manhã, né, eu estava falando sobre isso, olha, o judeu, quando ele ouve alguma palavra, ele sabe o que é o conceito mais forte. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, né, que eu gosto muito da palavra saudade, é uma palavra do português, que em inglês você fala, cadê a Nádia? Em inglês eu senti falta de você. É isso, traduzindo mal e porcamente, né, Nádia, nossa professora aqui. Mas é que para mim, se você chegar aí, ó, o Felipe se em casa e a Nádia fala, senti falta de você. Ele, que bom. O que ele quer ouvir? Estou com saudade. Ah, mas em inglês é a mesma coisa, mas em português não. Como é que traduz saudade? Só sentindo. É diferente, irmãos. Paz, quando nós falamos paz, não tem a mesma ideia do que o judeu, do que o hebreu fala, não. Tanto é que o cumprimento deles, vocês já viram, isso é público, é shalom. Não é shalom, você vê o judeu? Shalom. Por que shalom? É paz. E o que ele está falando? Que a gente vença os inimigos? Não, olha, eu estive vendo algumas coisas nos sites judaicos aí, a ideia de shalom, irmãos, de paz, é mais ou menos, é isso. Teve um rabino lá que interpretou assim, eu achei interessante. É de Números 6:24. Vamos lá para essa paz aqui. Ó. Número 6. 6:24, aí você vai ver o que está no conceito de paz. Quando
o judeu está falando shalom, que ele fala quando ele chega e quando ele vai embora, como se fosse um bom dia, mas não é um bom dia igual o nosso. Shalom é: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Viu como é diferente? A paz que está falando aqui, não é você não vai ter guerra, não. Não é você não vai ter problema, não. A paz que nós temos com Cristo é essa paz da bênção e guarda do Senhor. Quando fala de paz, esse shalom é o rosto do Senhor resplandecendo sobre nossa vida. É a misericórdia de Deus estendida sobre a nossa vida a cada manhã. É o Senhor olhando para nós com o seu rosto maravilhoso, resplandecente, e aí sim, nós temos paz. A gente não sabe muito o que é paz. Volta para Romanos lá, capítulo 5, e eu vou dar 2 exemplos aqui, para a gente ir caminhando para esse final. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O sentimento de paz, irmãos, é aquele sentimento de livramento do inferno. Um autor russo, famoso, clássico, Fyodor Dostoiévski, ele foi condenado à morte por fuzilamento. Viveu lá em 1820, sei lá para aqueles lados lá, tá? Bem antigo. Bom, ele foi condenado à morte por fuzilamento. Na hora do fuzilamento, veio uma ordem superior cancelando a ordem de fuzilamento. E aí ele ficou livre. Só que ele foi condenado ainda a alguns anos de trabalho forçado na Sibéria. Mas ele teve uma paz. Mas a paz mais interessante que eu achei foi a de um homem chamado Joaquim Martinez, dos Estados Unidos. É uma história antiga, eu guardei isso há algum tempo, já é interessante. Olha, 1996. Esse rapaz tinha 24 anos, casado, empresário daquele, sabe, aquele tipo sonho americano, a pessoa que foi para lá, o mexicano que foi para o México e deu certo, sabe, ele. Só que daí ele foi acusado de matar um casal. E no estado que ele estava, porque nem todos os estados americanos têm pena de morte, mas no estado que ele estava, tinha pena de morte, e ele foi condenado à morte. E não é assim, irmãos, a condenação à morte, quando você vê que foi executado, recentemente foi um, ele fica anos ali, não é assim, vou matar. Condenado hoje, executado amanhã, não, ele fica um tempo, ainda. E ele ficava no corredor da morte, e ele deu uma entrevista. A entrevista era assim: à medida que o tempo passava, acontecia uma nova execução e eu tinha medo de ficar louco. Por quê? Porque quando o condenado vai para a cadeira elétrica, porque nesse estado a condenação é elétrica, quando liga a cadeira elétrica, irmãos, a luz se apaga, porque pega toda a energia. Então ele via, quando a gente via a pessoa saindo e a luz apagava, eu ficava doido. E ele diz, quase enlouqueci. Achei que era o meu fim. Mas um dia, alguém abre a porta da cela dele e disse, seu processo foi revisado e descobriram o verdadeiro culpado e você está inocentado. Isso é paz. A paz de alguém que via outros morrerem e sabia, está chegando a minha vez. Será que amanhã? Será que essa paz da condenação? E aí, eu tenho que voltar para o avião. Como é que faz para ir para o céu? Só tem que ser justo. Sendo perfeito, está no céu. Mas eu não sou perfeito. Então pede para o avião não cair. E eu vou continuar a conversa. Não teve, mas eu vou continuar na minha brincadeira. E por que você está tranquilo? Você é perfeito? Não. Mas eu aceitei o perfeito. Eu não sou justo, mas foi justificado. Esse é o segredo.
E por isso que eu não preciso ficar sonhando com um céu, eu já tenho que viver a tranquilidade agora. Não porque eu não vou morrer. Porque se o avião caísse, ambos morreriam. Não tem essa. O avião caiu, acabou. Morre todo mundo. O que estava lendo a Bíblia, podia ser em grego, latim, tanto faz. E o outro. A diferença, 2 imperfeitos estão morrendo. A diferença é que um foi justificado. Então, esse um já tem a paz. Quando eu aceitei a Cristo, quando você aceitou a Cristo de verdade, essa paz que te invadiu. Porque você percebeu que o seu caminho era o inferno. Era a condenação eterna. Mas Jesus veio e ele te livrou. Essa paz. É a paz desse homem aqui, eu nem lembro mais. Joaquim Martinez. É esta. É esta paz que nós temos que ter. Então, você tem que pensar que quando Jesus vier, sabe, Deus já deu um julgamento. Ele vai julgar. E hoje de manhã, nós aqui em Vila São José tomamos a ceia. Sabe, e aí nós anunciamos a morte de Jesus. E dissemos que ele voltará. Porque quando você explica assim num mundo mais de um mundo materialista, um mundo como o nosso, um mundo de concreto, é mais difícil pensar assim, mas vamos pensar que isso aqui não é uma novidade do século XXI. As cidades cultas já existiam. No tempo de Cristo, ainda, mesmo sendo os romanos que dominavam, ainda a cultura grega, que chamamos de helenismo, ainda tinha em vigor. Tanto que se você estudar a história dos romanos, do Império Romano, ele pega os conceitos, até os deuses gregos, mudam de nome e é mesmo o panteão de deuses. Eles absorvem a cultura grega, os romanos. E você vai lá em Atos 17, Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo está aqui, a partir do verso 15, em Atenas. Hoje capital da Grécia. Atenas, onde tinha os monumentos. Atenas, onde a cultura, ali o berço da cultura grega ali. E ele está no Areópago, que era um anfiteatro. E ele fala sobre o Deus Criador. E sabe onde é que ele termina? Ele termina no verso 31, que ele diz assim, e aí ele espanta todo mundo. Porquanto... eu vou ter que ler o 30, vai, senão não vai. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Tendo sido, pois, justificados, pela fé temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Este é o homem que Deus destinou para nos julgar. E a Bíblia diz que ele vai com justiça há de julgar o mundo. E aí eu volto no começo da mensagem, na palavra, ora, como que eu posso ser justo diante de um Deus que exige perfeição? Como que eu posso não ter? Se ele vai julgar com justiça, eu já tenho um problema, eu estou igual o homem que comprou o carro novo. Estava tudo certo, só que eu não tinha água no reservatório. Multado, ponto na carteira e o carro apreendido, ou o carro preso. Por quê? Porque não dá para ser completamente justo. E aí eu tenho que voltar. Ele vai com justiça julgar o mundo através do homem que destinou, por meio do homem que destinou. Por quê? Porque o homem que destinou é Jesus Cristo, que se fez justiça por nós. E aí nós somos justificados. Nesse julgamento, eu não vou ser justo, mas eu vou ser declarado justificado por Jesus Cristo. Esse é Romanos 5:1. E aí eu vou ter aquela paz,
A paz de uma pessoa que não é condenada por Deus. A paz que a misericórdia de Deus refletiu sobre mim. A paz que o Senhor abençoa e guarda do mal, da condenação eterna, porque Jesus Cristo fez isso. Você vive pela fé, meu querido. Minha irmã, meu irmão, está vivendo pela fé. Está abalada na fé ou abalado na fé? Não. Vamos lá. Temos que continuar perseverando. Nós somos pecadores mesmo, por isso que a gente cai de vez em quando. A gente cai. Só que o Senhor Deus já justificou. Sabe, Ele não vai fazer vista grossa. Ele é justo. Ele vai julgar com justiça. Só que Ele não vai te condenar se você tem Cristo. Porque você vai ter uma declaração, não para você se orgulhar. Não, não. Não. E não pense, agora eu vou falar do meu Apocalipse. Não pense que tem um livrinho lá, minha visão em vocês aí que são teólogos aí, depois bate em mim, tá? Ó. O seu nome, deixa eu ver, 1900. Quando que o senhor disse que aceitou Cristo? 1978. Pera, deixa eu ir lá. É verdade, eu estou vendo aqui a imagem, aqui, ó. Vamos voltar ao filme. É mesmo, o senhor está lá na frente chorando, né? Mas no dia seguinte o senhor já está pecando de novo. Não, peraí, isso foi em 1978, deixa eu ver. Aí 79, pecado. 80, pecado. 85, pecado. 2020, rapaz, se a sua folha branca for de pecado e preta ou vermelho, for a sua vida pecaminosa, tem mais vermelho que branco aqui. Você pensa que vai chegar no céu e falar, está vendo, há 30 anos atrás está aqui o certificado de batismo? Esquece! Perdeu o seu certificado de batismo, não tem importância. Não tem importância. No céu não vai pedir certificado de batismo. Pode esquecer. Agora, como é que é a sua vida? Lembra que Jesus falou, muitos me dirão naquele dia, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, ele não te conhece, não. Toma cuidado, meu irmão. O apóstolo Paulo deixou bem claro. O que Deus quer é que todos os homens, homem no sentido de homem e mulher, se arrependam. Então eu te peço, arrependa-se do seu pecado. Aceite Cristo. Se você está vivendo uma vida que não é condizente com o servo de Cristo, você se arrependa de novo. Não para salvação, mas peça perdão. Fala, eu não estou agindo do jeito que Deus mandou, eu quero agir desse jeito aqui. Porque eu quero pegar o avião e se ele cair, eu quero estar tranquilo. Porque se eu vier a morrer de Covid ou de qualquer outra doença, eu quero estar tranquilo. Eu quero ter a paz de Deus refletindo o seu rosto sobre mim, dia após dia até a morte. É isso que eu quero. E é isso que tem que fazer, meu irmão. Senão, lá no Areópago, lá em Atenas, quando ouviram falar da ressurreição, verso 32, uns tiravam sarro, escarneciam. Outros diziam, acerca disso, te ouviremos outra vez. Você pode fazer isso. Mas, na verdade, isso não te justifica. Tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Você tem essa paz? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que sobre você Ele possa derramar misericórdia. Mas se não, se arrependa. Eu queria terminar falando para você, Shalom, se você tem Cristo. E se não, espero um dia poder falar com toda a profundidade o que é e te desejar Shalom de verdade. Porque você é uma pessoa justificada por Cristo. Vamos orar. Pensar um pouco. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como está a tua vida, meu querido? Já aceitou Cristo? Nasceu de novo? Sabe que a Bíblia diz que nós temos que crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca.
boca. Você já fez isso? Já confessou Jesus como Salvador? Já falou para Ele? A Bíblia diz que a Bíblia está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você não tem Cristo ainda? Vamos orar. Eu estou aqui, cabeça baixa, pensando em você e pensando em mim. Você não tem Cristo? Aceite. Declare com a sua boca, confesse no seu coração. Você está aqui no templo, levante uma de suas mãos, eu não vou te expor, eu só quero saber, porque queremos orar e conversar com você. Alguém precisa aceitar Cristo hoje? Alguém está arrependido dos seus pecados? Você que está na internet aí, pode fazer aqui, escreve nas declarações aqui embaixo. Alguém entrará em contato com você, não para você ser membro de uma igreja, mas para você ter a salvação em Cristo Jesus. A igreja não salva, Cristo que salva. Talvez você esteja longe da igreja. Não, pastor, eu, acabei tropeçando e caí fora da estrada. Volta. O desejo de Deus é que todos se arrependam. Arrepender é voltar no caminho que você estava certo, sair do errado. Se é isso, você pode conversar comigo depois, você pode declarar se está nas redes sociais. Só queria que você vivesse pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós que ouvimos a Tua palavra hoje. Senhor Deus, nós um dia declaramos, muitos de nós, declaramos um dia que o Senhor era o nosso Salvador, e agora nós queremos declarar que somos Teus servos e queremos viver de acordo com a Tua vontade. E perdoa as vezes que não estamos fazendo isso. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que o seu rosto resplandeça sobre nós. O Senhor nos guarde. Senhor Deus, nós agradecemos a justificação por Cristo. E aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus, o justo, salvando dos pecados que ainda hoje possa aceitá-lo. Porque nós estamos em nome dele orando. Amém.